Likes, vidas editadas, algoritmos e influencers. Assim se constrói a adolescência nos dias que correm. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a famosíssima OCDE, publicado recentemente, alerta mesmo para a relação intensa dos jovens com o mundo digital. Aos 15 anos, mais de metade dos adolescentes dos países da OCDE passa pelo menos 30 horas semanais agarrada aos ecrãs. E são as redes sociais o seu palco principal. Ainda que a internet seja uma ferramenta essencial nos dias que correm, é nas redes que os jovens socializam, que procuram validação e onde se comparam uns com os outros, numa feira de vaidades que promove também o voyeurismo. Mas também é lá que são expostos a conteúdos ilimitados e aditivos, mais ou menos violentos, muitas vezes ao ciberbullying e a outras formas de assédio e também à manipulação, seja à conta dos algoritmos ou dos influencers que seguem. Que conteúdos consomem? Quem está a moldar a forma como pensam, se comportam e se veem a si próprios? Espanha já subiu a idade mínima dos 13 para os 16 anos para a criação de um perfil nas redes sociais, tal como a Austrália e o Reino Unido. E por cá? Portugal também deve proibir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos? O debate está mais aceso do que nunca, sobretudo depois do êxito da série Adolescência, que voltou a acordar a sociedade para a forma como crianças e adolescentes se relacionam com as redes sociais e o impacto que tal pode ter no seu desenvolvimento cerebral, emocional e físico. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre este tema com as minhas convidadas e tenho comigo a Filipa Novaes, médica psiquiatra e professora auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e também a Mariana Reis, cofundadora e presidente da direção da Associação Mirabilis. Já vamos conhecer melhor esta associação. E começava já por si, é uma pergunta que vai ser igual para as duas, mas assim à queima-roupa, Mariana, é a favor ou contra a proibição no acesso às redes sociais a menores de 16 anos, tal como acontece em Espanha, Austrália, Inglaterra? Sou fortemente a favor. E já agora, a nossa outra convidada? Eu também. Portanto, a partir daqui temos um acordo. Eu percebi que a Mariana disse logo, eu sou fortemente a principal razão. A verdade é que as redes sociais não são para crianças, não foram pensadas para crianças. As crianças e os jovens andam a utilizar, têm um poder aditivo muito, muito forte, muito eficaz. Para nós adultos têm esse poder aditivo. Crianças que não têm ponderação, não têm autorregulação, não percebem quando devem parar, o que é que devem consumir ou não devem estar expostas a redes sociais, pelo menos até aos 16 anos, porque cria de facto, e está mais do que provado por variedíssimos estudos, cria e aumenta a possibilidade dos quadros de ansiedade, depressão, uma série de problemas psíquicos, temos aqui a doutora Filipa que há de comprovar, mas também problemas de saúde física. Portanto, isto está de facto a entrar na capacidade até deles conseguirem aprender, na capacidade de conseguirem ver o mundo, capacidade de se relacionarem entre eles, até na forma como veem temas como, por exemplo, a política e criar critérios sobre opiniões e tudo mais. Isto está a influenciar a vida dos nossos jovens e das nossas crianças negativamente. Antes de irmos ouvir a nossa outra convidada, porque é que acha que em Portugal há resistência, até agora houve, em tomar esta medida? Há uma escola famosa, por exemplo, proibiu os telemóveis nos recreios, mas não foi um exemplo assim tão seguido como isso. Nós estamos a debater a possibilidade de impedir o acesso a redes sociais a crianças abaixo dos 12 anos, foi o que eu percebi, não é? Até agora, em termos políticos. Sim, eu não sei se há resistência, eu acho que há uma certa apatia ou desconhecimento até da matéria. Sim. Nós, há um ano atrás, quando começámos a abordar os partidos políticos, apercebemos-nos disto. De facto, não se estava a pensar estes temas dentro da nossa ação política. E literacia, literalmente. E literacia. Okay. Portanto, o que nós começámos por fazer foi exatamente tal como fazemos com os pais e educadores, mais comumente dentro do meio escolar, e junto a uma escola, uma associação de pais, os pais pedem-nos que vamos lá falar sobre este tema, nós levamos o tema aos partidos políticos exatamente por isto. Quando fossem pensar neles, ao menos que pensassem com critério, com sabedoria, com conhecimento, com dados científicos que os ajudassem a tomar medidas eficazes na proteção de crianças e jovens. Mais até do que iliteracia é não ter sequer percebido que há um problema?
eu não quero falar pelos políticos, porque eu acho que mas com os há partidos muitos temas, com os partidos que reunimos, o que nós sentimos já agora foi foram que quais? É possível foram quase todos, Ok. só não fomos recebidos pelo Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PCP, se não me engano. Ok. De resto, fomos recebidos por todos os partidos com assento parlamentar, fomos muito bem acolhidas, deparámos-nos com políticos um bocadinho estupefactos com os números que nós ali levávamos, portanto, nós imprimimos uma urgência também no assunto junto daqueles partidos que nos receberam. A seguir a isso já fomos à Comissão da Educação, já fomos à Comissão da Saúde e agora pretendemos ir aos ministérios. Portanto, agora com este novo governo temos que galgar rapidamente para os ministérios porque, de facto, encontramos uma certa apatia para o tema. E será que os políticos acham que pode ser uma medida proibir, por exemplo, até aos 16 anos, o acesso a redes sociais? Uma medida impopular, podem perder votos, pode haver esse raciocínio muito político disso? Sim, eu acho que este é um tema que, não só pela adolescência, mas também porque se começou a ouvir cada vez mais falar lá fora, mas também cá em Portugal, nós temos feito muita insistência junto dos meios sociais. Vocês são um grupo lobbying, literalmente, no melhor sentido da palavra lobbying, sim. Sim, para pressionar para que este tema esteja constantemente na baila, nas suas mais diversas áreas, seja pela pornografia, seja pelo acesso às redes sociais, seja pelos telemóveis nas escolas. Há inúmeros temas que nós temos. A imensa radicalização em termos políticos. Exatamente. Sim. Portanto, nós tentamos despertar o máximo possível para este tema e, de facto, o que nós notamos é que temos hoje em dia uma sociedade, não só pela nossa ação, naturalmente, não temos essa pretensão, mas muito mais permeável ao tema. Quando nós há 3 ou 4 anos começámos a trabalhar... bateram contra paredes. Não, completamente. E agora as pessoas a chamarem-nos extremistas e a chamar que nós estamos doidas, que estamos numa era tecnológica, e estamos, graças a Deus, estamos numa era super tecnológica com imensas coisas boas em relação à tecnologia. Mas é preciso acautelar que uma parte desta tecnologia não está a fazer bem, nomeadamente a crianças e jovens. É como tudo. A energia atómica pode ser feita para produzir energia e mesmo assim pode ser perigoso. Exato. Ou uma bomba atómica, não é? Portanto, é a mesma coisa. Exatamente. Vamos ouvir também a Filipa Novaes, médica psiquiatra, também não teve dúvidas em dizer sim, eu também sou a favor da proibição até aos 16 anos. Sim, sem dúvida. E isso tem a ver, de facto, com a literatura que temos disponível. E, portanto, a Mariana estava a falar sobre isto e tem toda a razão. Portanto, temos neste momento um conjunto de estudos de boa qualidade que têm vindo a ser feitos nos últimos anos e já conseguimos reunir um grande grupo de estudos, temos várias revisões sistemáticas que apoiam efetivamente esta relação entre o uso das redes sociais e o consumo das redes sociais, sobretudo pelas crianças e pelos adolescentes, e o risco de variadíssimas situações nefastas para eles, não é? Que vão do lado mais psicológico ao lado mais físico, são muito centradas em que aspectos? Sem dúvida. Portanto, logo desde a ansiedade e a depressão, uma relação muito bem estabelecida com... Posso parar aí um bocadinho? O que é curioso, porque aparentemente estão muito conectados via redes sociais e, no entanto, muito sós. Muito sós. Isso, até os estudos mostram isso, não é? Os adolescentes que passam mais tempo nas redes sociais tendem a referir mais sentimentos de solidão. Como é que uma psiquiatra explica isso em termos que nós todos possamos entender? Porque é contraintuitivo quase, não é? É contraintuitivo. Mas a verdade é que muitos destes estudos são transversais. Sim. E eu admito que haja aqui 2 explicações possíveis. Por um lado, alguns jovens com dificuldades em estabelecer relações sociais, por questões de personalidade, por questões que têm a ver com o seu meio, vão procurar estas relações digitais, não é? Que não há presença física, que é muito menos intimidante. Era isso que eu ia dizer, porque estão mais como observadores do que propriamente como alvo do olhar, não é? Tal e qual. E, portanto, estes jovens à partida também se sentiriam mais sozinhos, mas a verdade é que quando utilizam as redes sociais não estão a desenvolver essa capacidade de interação social. Isto faz-se na presença do outro. Cara a cara. Cara a cara. E este é uma aprendizagem importantíssima para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E o que está a dizer é que, no fundo, muitas vezes o problema já lá está, mas é potenciado pelas redes, não tanto criado, sem também dúvida. Pode ser criado, mas é potenciado pelas redes. E isto Sim. acontece também na ansiedade e depressão, também há esta relação, ou seja, quem está ansioso, quem está deprimido também tende a passar mais tempo nas redes sociais, às vezes de uma forma quase como um mecanismo de escape. Escapista, sim. Escapista, mas no sentido negativo, porque acaba por não trazer benefício. Está a distrair-se da sua dor, é isso?
Pelo contrário, os estudos o que mostram é que agrava a ansiedade e a depressão, e quanto mais tempo passado nas redes sociais, maior o prejuízo, maior o impacto. E, portanto, é verdade que, por um lado, alguns destes jovens que passam mais tempo a consumir as redes sociais o fazem porque eles próprios têm algumas dificuldades, mas também, e nós vemos isso muito no nosso dia-a-dia, quando utilizam as redes sociais, isolam-se muitas vezes dos grupos, da família, não é? E, portanto, acabam por passar até muito mais tempo sozinhos. Isto, em parte, é culpa, enfim, dos jovens, às vezes é dos pais, porque também, muitas vezes, e nós vemos também esta relação nos estudos, quanto mais tempo os próprios pais passam ligados às suas redes sociais, e há até um fenómeno que já está descrito, eu penso que não existe a tradução para o português, que é isto de estarmos no nosso telemóvel e ignorarmos os nossos filhos, ignorarmos quem está à nossa volta. Havia uma palavra que era o phobing. Tecnoferência. Tecnoferência. Em português. Em português. É o phobing. É o phobing em inglês, que eu também não sabia como dizer em português, sim, mas sim. A intrusão do digital na relação, portanto, está ali a quebrar o vínculo e a capacidade da criança se vincular ao adulto e de validar o seu crescimento, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Tudo isto está nas ruas da amargura, mas a culpa é nossa, dos adultos. Qual é a palavra outra vez? Tecnoferência. Tecnoferência, não me vou esquecer, é uma interferência técnica. Interferência da tecnologia na relação. Exatamente, claro. E tem impactos também no foco e na concentração. Sem dúvida, também, enfim. Mas retomando o seu fio à meada, estávamos a falar da técnica da relação, tecnoferência. Da tecnoferência. Já aprendi uma palavra. E da interferência que isto tem na relação, na aprendizagem da comunicação social. E tira a autoridade aos pais se quiserem impor limites. É um pouco, não podes fazer aquilo que eu estou sempre a fazer. E os miúdos nessas coisas não perdoam. Não perdoam. E quanto mais os pais têm este tipo de comportamento, maior a probabilidade dos seus filhos passarem mais tempo nas redes sociais e desenvolverem comportamentos aditivos em relação às redes sociais. Vamos falar disso. A adição. Eu sei que é também um problema que interessa muito também à Mariana Reis na Mirábilis, que eu sei porque falam muito da dopamina, que é grande neurotransmissor. Por miúdos aos pais. É o neurotransmissor que nos dá muito, assim, em genérico, felicidade. Exato. Dopamina. Quero falar disso em idades muito jovens, quando o cérebro não está ainda completamente formado, e sabe-se que é por volta já do final da adolescência. Sim, 25 anos, é o que se apontam os últimos estudos, que o cérebro fica perfeitamente fechado aos 25 anos. Eu andei em psicologia, portanto está correto com o que eu aprendi, mas pensei que já tivesse mudado. Ok, sim. 25, portanto, até jovens com 18, ao estarem a inundar-se de dopamina antes do cérebro estar completamente formado, que efeito é que isto pode ter? Bem, a questão, e que é importante que deixemos claro, todos nós precisamos da dopamina para viver. Bendita. Para acordar bem disposta, bendita dopamina. Exatamente. Quase que dava um fado. Exatamente. Nós precisamos da dopamina, e a dopamina dá-nos esta sensação de satisfação, de prazer, e eu fiz uma atividade, eu gosto, e eu recebo a dopamina e quero repeti-la. Pronto. Há estas atividades que são benéficas e que nos fazem com que haja uma libertação de dopamina em quantidades regulares, está tudo bem. E os viciados no desporto, por exemplo, sabem do que é que estamos a falar, não é? Exato, mas não precisamos de ir até esse extremo. Sim. Podemos pensar, por exemplo, num mergulho na praia. Sim. Nós libertamos ali uma quantidade de dopamina que nos refresca, que nos alimenta para o resto da semana. Uma passeata... Muitas vezes julgamos que é vitamina D e na verdade é a não, dopamina. É a dopamina e outros neurotransmissores. Sim, mas é claro quer dizer, que a vitamina D também é importante. Resumimos aqui muito na dopamina, mas é só porque muitas vezes se torna fácil aos pais perceberem que a dopamina, de facto, é um dos fatores que está subjacente a todos os vícios. E que os ecrãs, as redes sociais... Da heroína às redes sociais, literalmente. Exatamente. E, portanto, quando nós estamos numa atividade que, desde pequeninos, permitimos que os nossos filhos estejam perante atividades que estimulem exageradamente a dopamina, nós estamos a traçar um caminho de desenvolvimento em que ele vai sempre precisar de doses exageradas de dopamina. Um exemplo, uma criança que está nos videojogos aqueles muito inocentes, desde os 3, 4 anos, mas habituou-se. Aquilo faz com que haja uma libertação de dopamina excessiva àquela idade de 3, 4 anos. Só que a criança não vai ficar por ali. Ele aos 7, 8 anos vai querer ainda mais. Àquele ecrã. Àquela atividade em si, não é? Portanto, ele vai procurar mais aos 7, 8 anos por aí fora. Ele na adolescência, na altura em que estamos em maior risco de dependência e de criar vícios, e que a dopamina tem pode ter efeitos mais prejudiciais, ele vai querer
sobretudo, estas experiências que fazem libertar quantidades exageradas de dopamina. Nós procuramos naturalmente o prazer, não é? Não vai ser uma criança, ao contrário, se nós pensarmos numa criança que se habituou a brincar ao ar livre desde pequenina, a trepar árvores, a subir sebes, a fazer cabanas, a brincar com outros, o que seja. Esta criança, na adolescência, ele também vai querer mais dopamina, porque na adolescência estamos numa fase crítica, como dizia a doutora Filipa, pode explicar melhor, mas em que há poucos receptores de dopamina, portanto, tudo quanto venha à baila de dopamina é perfeitamente exagerado. Uma dúvida que tenho. Deixe-me só acabar este raciocínio. A criança que esteve na natureza, possivelmente ele na adolescência também vai querer aventura, também vai querer testar limites, também vai querer arriscar, mas se calhar num desporto radical, se calhar numa natureza um bocadinho mais exacerbada, naqueles slides, naqueles... Sim. O que for, nas ondas da Nazaré, não faço ideia. Mas com o real. Mas com o real, no contacto com o real e com o outro. A criança que fez este mesmo percurso, mas com excesso de dopamina, vai ser muito mais propensa a estar viciado na altura da adolescência. Desculpe. É fácil. Não. Fez muito bem. Filipa, é fácil depois recuperar uma criança que cresceu nestes níveis de picos de dopamina viciante para um ecrã? É fácil recuperá-la depois para conseguir ter picos de dopamina com aquelas atividades que nós consideramos mais saudáveis? Não é de todo. De facto, estas experiências precoces... Ou seja, precoces, fica para toda a vida? Tendencialmente. Há estudos até que mostram uma associação clara entre o consumo mais frequente das redes sociais e o aumento do risco de vários tipos de comportamentos aditivos. Nós temos isto também Está-me a dizer que pode ser uma porta de entrada para para outros vícios. Consumo de álcool, tabaco, comportamentos sexuais de risco, comportamentos violentos, perda de controlo da impulsividade. Portanto, há de facto... Ou lidar com a frustração, por exemplo. Lidar com a frustração, que está também aqui relacionada com estes mecanismos, não é? Portanto, quando nós hiperativamos este mecanismo, estes adolescentes, estes jovens adultos, também sabemos que há problemas aí, vão tendencialmente procurar outros comportamentos de risco, não é? Sim. E portanto, isto também é claro para nós. Quanto mais precoce é esta aprendizagem, mais difícil é o tratamento, como na maioria das questões psiquiátricas e das doenças psiquiátricas. De facto, o que se passa em idades muito precoces tem uma grande importância depois no desenvolvimento enquanto adultos. O cérebro, sabemos, é neuroplástico, ou seja, é possível ir mudando parte da sua arquitetura, mas também não é tão elástico assim, imagino eu, para poder remodelar completamente uma criança que nasceu nesse banho de dopamina, literalmente. Na realidade, à medida que vai havendo o desenvolvimento, as estruturas cerebrais que estão de facto muito plásticas vão ficando cada vez menos plásticas, não é? E há uma aprendizagem. Estamos enrijecendo, digamos tal assim. E qual. Na vossa prática na Mirabilis, coincide com esta visão que a doutora estava a dar aqui? Sim, completamente. A dificuldade que é resgatar estes jovens e crianças? Sim, nós acabamos por nos deparar com muitas famílias, com muitas mães, com muitos pais angustiados, a darem-se conta de que, de facto, já atingiram um nível de vício, ou os seus filhos já atingiram um nível de vício tão grande que é-lhes difícil dar passo atrás. Ainda assim, nós gostamos de nos mostrar como uma associação que dá sinais de esperança, ou seja, temos que dar, não é? Eles muitas vezes ainda vão passar pela poda neural, portanto ainda vão podar... Quer explicar o que é isso? Posso explicar? Vão podar alguns caminhos do seu cérebro que não estão a ser utilizados, portanto cabe-nos a nós enquanto pais, por um lado estarmos prevenidos com a informação para lhes colocarmos as atividades mais benéficas para o seu desenvolvimento como um todo, mas cabe-nos a nós também, se encontramos alguma situação de risco, em primeiro lugar pedir ajuda, mas por outro lado também mudarmos os nossos comportamentos e impormos regras e limites com amor e firmeza aos nossos filhos. Pois, a firmeza e o não hoje andam assim um bocadinho esquecidos. Exato. Mas nós a psiquiatra aqui presente está a dizer. Nós precisamos tanto dela. Precisamos dos não, não é? Para crescermos. E estamos perante uma juventude que não conhece o não. E não, isto já podia ser outro podcast, não tem autoridade, não reconhece a autoridade no adulto, seja nos professores, seja nos pais, seja o que for. Não, e são desafiantes dessa o não para eles não é sim, não, sim, e eu não estou a dizer isto de escolas mais problemáticas, nós temos passado por inúmeras escolas privadas e não privadas e públicas, e portanto nós encontramos estes cenários em todo lado. E também se deparam, isto é para as duas, posso começar já pela Mariana, deparam-se também com pais que vos põem o problema dos filhos, mas que estão cegos para o seu próprio problema da adição também? Sim.
há muitos pais que dizem, bem, mas as regras que eu tenho para mim não têm que ser as dos meus filhos. E nós, muitas vezes, o que podemos refletir é, sem dúvida, mas tem que ser do conhecimento dos filhos, aquilo que são as regras deles. E tem que ser do conhecimento dos filhos, por exemplo, que se o pai está no computador, está no iPad, está no smartphone em casa em tempo útil, se eles combinaram em família não estar, por hipótese, que é uma coisa que nós promovemos muito, haver tempos resguardados em família sem interferência da tecnologia. Já vamos falar disso, de conselhos para... Exatamente, sim. Mas a criança deve perceber que o pai naquele momento em concreto está a trabalhar, não está nas redes sociais. Ou uma coisa é estar a consultar um e-mail de trabalho e a responder, e outra coisa é estar a fazer scroll no Instagram. Exatamente, e nós adultos temos a tendência, e nós verificamos isto muito no contacto com os pais, em achar que as crianças e os adolescentes vão usar os ecrãs da mesma forma que nós. E isto é outro problema que se sobrepõe. É o problema da percepção, na verdade, dos pais. Exato, porque julgam que os filhos são copycats deles. Exatamente, sim. E que aquilo está seguro porque ele há de lhe estar a acontecer o mesmo que a mim. Nem pensam nesta história dos algoritmos, o que é que lhes acontece, o que é que não acontece. E depois pode acontecer como na série ou minissérie Adolescência. As duas viram a série Adolescência. Sim. Pensamentos sobre isso. Querem partilhar? Se calhar passa aqui à Filipa. Não, eu acho que a série é muitíssimo interessante porque... Já lhe apareceu alguma coisa parecida na sua prática clínica? Não me apareceu ainda. Felizmente para si, imagino. E também porque eu não trabalho tanto com adolescentes. Mas imagino que situações de cyberbullying certamente acontecem com muita frequência. A normalização foi o que mais me chocou. A normalização da violência sobre o outro, como se o outro não fosse outra pessoa. É a despersonalização, não é? E, portanto, eu acho que a série trouxe este tema mais aqui... tornou isto mais presente. Eu acho que alguns pais, felizmente, começaram a ficar um bocadinho mais atentos a isto. Houve mais divulgação. A série foi, felizmente, também bastante divulgada. Viralizou, literalmente. Ou seja, aqui está um bom exemplo de como as redes também podem servir para o bem. Sim, Neste caso, começou uma discussão. Sem dúvida. Não é? Mas é como dizia há pouco a Mariana, não é? De facto, pode ser um instrumento interessante e útil. Tem que haver regras na sua utilização, não é? Temos que... e isto tem que estar muito bem definido e percebemos que há, de facto, aqui um grupo da população muito exposto e com grande risco. Muito vulnerável. E muito exposto também, porque são, provavelmente, quem mais utiliza estas redes sociais. São os adolescentes, são os jovens adultos, não é? E eu às vezes tenho a ideia que os miúdos, às vezes até muito miúdos, mesmo muito pequenos, conseguem dar, passa a expressão, a volta completamente aos pais. Os pais julgam que eles estão a ver desenhos animados. E eles estão, por exemplo, eu só há pouco tempo é que percebi que estar a jogar jogos online é também ter um chat disponível, ou seja, os pais podem andar para o mundo. Os pais podem andar a checar muito bem o que é que os meninos têm nas suas redes sociais, mas esquecem-se quando eles estão a jogar. Às vezes estão a combinar onde se encontrar amanhã, depois. Exatamente. E eles sem terem muitas vezes essa percepção. E nós no contacto com os miúdos damos muitas vezes conta disto. Falamos muito da proteção, do que se pode dizer e que não se pode dizer nos chats e o que é que deves partilhar ou não. E damos conta que os miúdos não têm noção absolutamente nenhuma. Partilham tudo, onde vivem, em que escola andam, o que é que fazem à tarde, tudo. E quando os confronta com isso, qual é a resposta deles? Para já nós pedimos imediatamente ao professor para sinalizar aquela conversa para a família. Sim. Porque muitas vezes, como diz, a família está completamente noutro planeta. E às vezes pais interessados. Não, pais interessados. Só que se enganados pelos filhos, não é? Não se detiveram ainda pelas vidas loucas que nós temos e nisto temos todos um bocadinho a mesma culpa, não é? Mas não se detiveram ainda a pensar 2 segundos o que é que se passa naquele ecrã. Para ele estar tantas horas ali... É muito simpático, dá para trabalhar. Eu acho, as pessoas às vezes perguntam, mas isto é desde o Covid? Não é desde o Covid. O Covid veio instalar aqui alguns hábitos, acho eu, é a opinião que temos. Ainda veio intensificar uma utilização por parte dos miúdos e normalizar. Antes do Covid, se calhar, nós não achávamos muito normal uma criança estar 2 e 3 horas fechadas no quarto. Mas como eu tenho que trabalhar, a criança tem que estar na telescola, o que for, e sabe Deus o que é que ela lá estará a fazer, habituámos-nos todos a estas questões de relacionamento com os ecrãs. Agora,
O que nós pretendemos na Mirabilis, e que é mesmo um abrir de olhos, até mostramos shorts dos jogos mais violentos, porque os pais não têm a menor noção. Quando disseram, ok, podes alugar ou podes comprar porque todos fazem, podes jogar porque todos jogam, os pais não têm a menor noção, não foram ver o PEGI do jogo, não foram ver se... Não foram ver o quê? O PEGI é a avaliação, o rating. Até eu estou a aprender. Exatamente. O rating se é apropriado ou não para o meu filho. Porque tipicamente os miúdos não jogam jogos que sejam adequados à idade, estão sempre numa fasquia um bocadinho acima. É como nos filmes, há filmes para determinadas idades. Exatamente, e portanto nós fazemos mesmo questão de mostrar, olhem, isto é o Fortnite que todos os miúdos estão a jogar no primeiro ciclo. E os pais ficam chocados porque sabem que os filhos jogam o Fortnite, que é super violento. Claro. Daí passam para um GTA 4 ou GTA 5, que agora há, que é ultra violento e que é para mais de 18 anos, mas que os miúdos estão a jogar no segundo e terceiro ciclo. E depois jogam em rede, como dizia, não é? Portanto, há muita desinformação por parte dos pais. Nós, quando começámos a Mirabilis, foi mesmo, nós precisamos ter aqui um produto rápido, em 90 minutos, que é o que nós conseguimos intensificar a matéria, entre aspas, para que os pais façam um abrir de olhos e vão tomar decisões informadas em casa. Foi exatamente com este propósito. Demos-nos conta que a maior parte das famílias com quem nos relacionávamos, seja num ambiente mais escolar, num ambiente mais íntimo, num ambiente mais família alargada, havia problemas ligados na família, ligados ao excesso de redes sociais, ao excesso de jogos, ao excesso de pornografia. Sim. Que é outro tema também muito importante. Esse microfone está um bocadinho instável para quem está a ouvir um barulhinho, mas suponho que já está mais estável agora. Exato. Mas pronto, é o que nós pretendemos fazer, é assim, num pouco período de tempo, abrir olhos e que cada família depois, refletindo, vá para casa perceber o que é que precisa de alterar nas suas práticas. Eu a seguir vou perguntar-lhe, antes ainda vou falar ali outra vez com a Filipa, mas depois vou perguntar-lhe exatamente isso. Se já tem noção do grau de sucesso das estratégias que propõem. É curioso que há pouco falávamos muito de como estes comportamentos aditivos afetam a saúde mental, mas não só. Porque ao afetar o sono também afetam o físico, porque estes ecrãs imiscuem-se, infectam os quartos de dormir, não é? Sem dúvida. Esse é um dos grandes problemas que tem vindo a ser falado. Na realidade, nós temos, às vezes pensamos na questão da utilização das redes sociais como, enfim, algo, é um produto que pode gerar adição. Sem dúvida que esse é um problema, mas existem muitíssimos outros em adolescentes que, sem desenvolverem comportamentos aditivos, têm, de facto, problemas associados. Há bocadinho falei da ansiedade e depressão. Podemos falar sobre as questões da relação com o corpo, da autoestima, questões que têm a ver com alguma destruição corporal, comportamento alimentar. Deixe-me só interromper. Quando nós passamos o dia a ver, quando fazemos scroll no Instagram, não nos aparecem corpos não idealizados. Eles são todos musculados, elas são todas super bem desenhadas, vidas maravilhosas, e é com isto que nos estamos a comparar, não é? Que é irreal. Assim, é irreal. Se não fosse assim, não era atrativo. Mas porquê é que eu acho que é irreal e um adolescente ou um jovem não acha? Pois nem sempre acham, não é? De facto, esta capacidade... Isto tem a ver com o desenvolvimento... Tem a ver com o desenvolvimento, não é? Com o desenvolvimento cerebral. Há esquemas mentais que vão sendo criados ao longo do nosso crescimento, não é? E, portanto, muitas vezes há muito um certo imediatismo na avaliação daquilo que lhes é posto, não é? E enquanto que um adulto não. É capaz de modelar o seu comportamento, a forma como julga estas imagens, não é? Mas as redes estão criadas para serem aditivas. Estão criadas para manterem os adolescentes ligados, os adultos, toda a gente, não é? Isto é igual à fast food, é igual às séries de televisão, é tudo pensado para a gente ficar com sede de mais, não é? Tal e qual. E, portanto, estes conteúdos muito atrativos, estas imagens muito atrativas, mantêm-nos muitas vezes ligados, os vídeos muito rápidos, não é? E, de facto, não chegam a cansar. Não chegam a cansar. As páginas são infinitas, não há um fim, não é? Não é como um livro em que temos capítulos, não há. E, portanto, o consumo é mantido e aquela sensação de que se não continuarmos a fazer scroll, como se diz, a puxar as imagens, que não estamos a apanhar, alguma coisa nos está a faltar. É o FOMO. É o FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o medo de estar a perder alguma coisa. Alguma coisa. Aliás, esse é um dos mediadores dos problemas do sono. Os adolescentes que têm mais FOMO, digamos assim, têm de facto muito mais problemas relacionados com a duração e a qualidade do sono. Mas, de facto, essa associação entre a utilização das redes sociais, obviamente,
quando isto tem a ver com o tempo de utilização, mas também com outros fatores, o fome é um deles, maior o prejuízo sobre o sono, com todas as consequências que já sabemos que daí advém, não é? E sabe Deus que um adolescente deve dormir muitas horas, ou devia, não é? Deveria. Prejuízo cognitivo, não é? Dificuldades de performance na escola no dia a seguir, ansiedade e depressão, que também estão relacionados com a privação de sono, a irritabilidade, e portanto todos estes fatores estão também associados a esta privação de sono, que é feita muitas vezes à custa de se passarem horas e horas na utilização, sobretudo das redes sociais, não é? Os adolescentes levam muito o telemóvel para a cama, têm de facto uma grande dificuldade depois em terminar as conversas, têm uma impulsividade também maior. E quando recebem mensagens à meia da noite respondem, não põem aquilo em silêncio, muitas vezes. Os alarmezinhos sempre a soar, mesmo os adultos fazem isso. Mas claro que as crianças têm uma dificuldade ainda maior. Eu fiquei chocado quando uma vez disse que punha o meu telefone em silêncio antes de dormir. Disseram-me, como? Então se eu te ligar às 4 da manhã, provavelmente não vou ouvir. Então não, preciso dormir. Não, e só o ter o telemóvel sim. E ter o telemóvel a poder emitir vibração, som, só isso já é prejudicial para o sono. Nem é preciso que tenha som. Basta a luz, basta a vibração, já vai perturbar, basta ter lá o aparelho. Portanto, eu aos meus doentes até digo, telefones não entram no quarto, ainda são mais radical. Sim. É bem pensado, eu diria. Nós também dizemos isso aos Já que estou a falar com uma entendida, porque é médica, e também com a Mariana da Mirábiles, que tem estudado muito este assunto, ecrãs nunca, até que idade? Nenhum ecrã. Vamos começar já por aqui. Até aos 3 anos, 4 anos, 2 anos, como é que é? Enfim, eu diria que... O mais tarde possível. O mais tarde possível, até aos 3 nem pensar, sem dúvida, mas há... Pelo menos até aos 3, nada de ecrãs. Nada de ecrãs. E se pudesse ser mais tarde, se melhor? Pudesse ser idealmente até aos 5, melhor, porque de facto há estudos que mostram prejuízos ainda nestas idades, entre os 3 e os 5 anos. Ainda. E entre os 5 e os 16, que seria a idade em que se poderia já ter uma rede social, o que é que preconizam? Entre os 5 e os 16. Essa longa passagem da infância para... Eu acho que até aos 16 anos as crianças não devem ter o seu próprio aparelho para radical utilizar, nesse aspecto. São radical nesse aspecto. Sim, já percebi. Para utilizar de forma Nenhum independente. de teclas, daqueles antigos. Só para estar contactável. Eventualmente podem estar contactáveis para chamadas e para telefonemas. Podem fazer pesquisas na internet acompanhados pelos pais. E só nesse contexto? E só, idealmente nesse contexto, também fazem na escola, não é? E, portanto, mas acompanhadas por um adulto. Eu acho que isso seria o ideal até idades bastante tardias. Sem dúvida que antes dos 16 não terem acesso a redes sociais. Só lhes faz bem. Porque nós sabemos bem os prejuízos. Claro. E os pais, que estratégias... Isto é para as duas, depois também a Mariana pode juntar o que pensa sobre isto. Estratégias para os pais resistirem à pressão, à manipulação das crianças e jovens. Pá, pai, mas eu quero, todos na minha turma têm, já toda a gente tem Instagram e eu sou o único que não tem. Como os pais, depois eu percebo, é que é difícil resistir a isto todos os dias, as crianças a aborrecerem-nos com estes argumentos. Eu não sei se os pais podem ficar sozinhos com esta decisão, porque de facto isto não é fácil para os pais gerirem. Com certeza que os pais devem ter conversas muito abertas, explicar todos os riscos. Deve haver muito diálogo sobre isto, não é? E a preocupação dos pais deve ser claramente expressa aos filhos, para eles entenderem o porquê de eventualmente não terem acesso. Eles têm cérebro e percebem que se explica, não é? Sem dúvida, mas eu acho que o que foi feito já em alguns países, de haver de facto uma proibição que não é feita caso a caso pelos pais que decidem eu dou, eu não dou, que de facto é muito difícil, muito mais difícil de gerir. Eu acho que deve haver, devem existir medidas que são medidas de saúde pública. O Estado deve vir em ajuda dos pais, sem literalmente dúvida. É o que está a dizer. E falamos disso em relação, por exemplo, à criação de redes sociais, ou de um perfil nas redes sociais, mas também, por exemplo, nas escolas. Acho que é uma medida
que pode e deve ser implementada com alguma facilidade. Só o facto de limitar o uso e o acesso às redes sociais no período em que os miúdos estão na escola já vai diminuir muito a probabilidade deles desenvolverem, por exemplo, dependência. Via com bons olhos proibir telemóveis nas escolas? Vejo, sem dúvida. Até quê? Até ao 12º? Eu não via mal nenhum. Até ao 12º já estamos a falar de miúdos com 18 anos. Sim. Até o 19º ano, eventualmente. Não é? Mas até estas idades, pelo menos até aos 16. Sem dúvida. Mariana, junte-se à conversa neste ponto. Eu ia só referir que a Sociedade Americana de Pediatria já lançou imensas sugestões e diretivas para a utilização dos ecrãs, mas nós tivemos há pouco tempo a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria a dar umas certas diretivas e que não são... Vocês têm um neuropediatra sim, no vosso... sim. Como é que é de dizer? Na nossa Conselho Científico. Exatamente, como lhe é isso. Mas basicamente o que a sociedade diz é que até aos 3 anos, como diz aqui a doutora Filipa, nem pensar. Em ecrãs. Nem pensar em ecrãs e aqui até engloba todo o tipo de ecrãs, incluindo televisão, que nós na Mirabilis distinguimos os passivos dos interativos. Ou seja, estes interativos são aqueles que nos estão a consumir constantemente. Mas muitas vezes a televisão hoje em dia é uma interativa. Mas até os ecrãs de televisão já são muito interativos. Pronto, já têm os YouTube, isso, as aplicações lá metidas, não é? Exatamente. Aqui o que a sociedade diz é que até aos 3 anos evitar, a não ser assim uma videochamada acompanhada com um familiar distante, claro. Quer dizer, vamos utilizar a tecnologia naquilo em que ela nos pode ser útil. Claro. Portanto, uma videochamada acompanhada por um adulto. Até aos 6 anos, máximo 30 minutos de todos os ecrãs, incluindo televisão. 30 minutos por dia? Sim. Sempre acompanhado por adulto, nunca sozinho. A criança não pode mudar de canal, mesmo que anunciado como conteúdo educativo. E nunca utilizar para evitar birras ou evitar o aborrecimento. E nós temos que falar sobre isto, o aborrecimento, que as crianças não se estão a aborrecer, porque estão constantemente entretidas e não estão a desenvolver no seu cérebro, no seu desenvolvimento, capacidades neurológicas e físicas até do cérebro, que depois não vão estar desenvolvidas numa idade mais adulta. O aborrecimento é uma grande cama elástica para darmos um salto para a imaginação. E para tudo. É quando estamos aborrecidos que a gente puxa pela cabeça. Sociais, para tudo. Tudo o que pode acontecer num tempo de aborrecimento é brutal. É como a preguiça. As pessoas nós têm má fama, conta, mas é tão importante. Nós damos conta das crianças nos restaurantes não estão aborrecidas enquanto esperam pelo prato, porque estão no iPad ou no iPhone, não estão quando vão no carro, nas viagens, não estão aborrecidas. Quer dizer, nós já nem nos lembramos, enquanto pais, o chato que era as viagens, mas o bom que isso faz na observação, na capacidade de diálogo em família. Ficavam a ver o país por dentro, Exatamente. muitas vezes. Os miúdos hoje em dia passeiam, mas não passeiam. Sim. Deixe-me só acabar aqui as recomendações que são mesmo interessantes. Após os 12 anos, 2 horas, mas nunca comprometer hábitos de vida saudável. Isto é muito importante, tem a ver com esta história do aborrecimento, mas também com desporto, leitura, tudo mais. Redes sociais só após os 16 anos, diz a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria. Portanto, bastava sequer o nosso governo olhar para estas medidas. E até aos 18 anos, não permitir ecrãs no quarto, após fim de tarde evitar o uso dos ecrãs táteis, telemóvel e tablet. E isto é uma informação que tem que interessar aos pais. Ou seja, uma Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, também a espanhola, ainda saiu com medidas ainda mais rigorosas. Há informação online disponível para nós percebermos para onde nos guiar. E se médicos, investigadores, nos andam a encaminhar para estas... Mas sabe que hoje em dia há também muito esta cultura do desacreditar a ciência. Há um ataque um bocadinho em certos meios de que... desacreditar tudo, na verdade. Mas é mesmo das instituições para se voltar a construir, sabe-se lá o que é em cima. Mas há pouco estava a falar aí do aborrecimento e eu estava aqui a vaguear e a pensar, nunca se falou tanto, especialmente os coaches, os life coaches, de viver no momento, living the moment. E, no entanto, nunca estamos a viver o momento hoje em dia. Não, estamos sempre a olhar para outra coisa. Não, o Jonathan Haidt, que é este psicólogo que escreveu o livro da Geração Ansiosa, que nós recomendamos fortemente. Foi um grande sucesso em todo o mundo. E tem uma leitura muito fácil, apesar de ser muito baseada em estudos, a leitura é muito fluida e, portanto, é fácil aos pais, apesar de parecer um grande calhamaço, mas é fácil de leitura. Mas as últimas 100 páginas são estudos e, portanto, aquilo são 300 páginas de uma leitura fácil. É fluido. Aquilo, é fluido, exatamente. E muito intuitivo e tudo, sim. Mas isto era para dizer o quê? Estávamos a falar do viver o momento. Ele diz, eles estão sempre noutro sítio que não no sítio somewhere else, não é? Eles estão sempre noutro lugar que não aqui. E isto tem que nos dizer alguma coisa.
porque esta ansiedade e depressão que nós próprios adultos, e temos que admitir, também sentimos no uso excessivo das redes sociais, e há muitos adultos com quadros de ansiedade e depressão à conta das redes sociais. Sim. Portanto, é impossível que não afete crianças e jovens em desenvolvimento. Há bocadinho, quando eu ouvi a doutora Filipa a falar da comparação, dos estigmas, dos corpos perfeitos e tudo mais, nós, enquanto adultos, também temos que refletir. Então, e aquelas férias perfeitas daquela XPTO? Eu estou no Algarve, mas ela está nas Maldivas. Isto a mim afeta-me enquanto adulto. Aquela família Faz-me que sentir é que não sempre cheguei bonita lá. e perfeita. Sim. A minha não é. Tem zangas de manhã à noite, há discussões, não estamos sempre todos felizes, vamos de férias, mas há sempre birras pelo meio e não há fotografias maravilhosas. E, portanto, isto se a nós nos afeta enquanto adultos, e nós temos que pôr o dedo na ferida e perceber até onde é que me está a afetar, mas eu vou conseguir parar, os nossos filhos não conseguem fazer isto. Pois. Porque eles estão em permanente comparação, mas não sabem dizer, para mim chega, para E o mim mais basta. engraçado é que está a dizer isso, é completamente verdade, mas eu conheço muitos adultos também já não conseguem Pronto, parar. pois é Parece verdade. que deitaram fora as ferramentas que tinham. Sim. E vemos pessoas com 50 anos que não cresceram neste mundo e que às vezes são mais quase viciadas do que os mais jovens, que se percebe que nasceram Claro. neste mundo e é natural que andem assim nele. Agora uma pessoa de 50 anos, apetece mais vezes, o que é que fizeste às tuas ferramentas de... Isto é muito fácil, eu acho que... Não é? são- É a Nós somos recompensa mais imediata, frágeis. não é? recompensa imediata, não Pois é? é. E nós vivemos. Nós somos muito fáceis. Estamos muito cansados. Estamos também. cansados. Estamos Sim. cansados. E, de facto, é fácil criarmos este tipo de comportamentos, como criamos com outros produtos que foram desenvolvidos para serem aditivos, para comermos o pacote todo das batatas fritas ou para comermos não sei quantos chocolates. Os hambúrgueres, para não dizer a marca, sim. E, portanto, no fundo, é um produto que foi desenhado para ser aditivo e quem tiver algum tipo de vulnerabilidade tornar-se-á ou poderá desenvolver Sim. um comportamento problemático, no mínimo, não é? Claro que os jovens estão muito mais expostos não só a este risco do comportamento aditivo, como a muitos outros que nós já temos estado aqui a falar, não é? Sim. Por exemplo, a privacidade e segurança, não é? Que eles são muito Sim, menos sim. capazes de distinguir o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, de se autorregular. Porque o adulto muitas vezes é capaz de perceber, ok, eu estou a perder, e os telemóveis até nos dão isso, quanto tempo é que passamos Sim, ao ecrã? sim. Que eu acho que isso até é interessante. Aliás, hoje toda a gente tem um smartwatch, por acaso não tenho, mas que tem muitas variáveis do seu dia-a-dia. Uma delas muitas vezes é o tempo de ecrã. o tempo que O está no tempo de ecrã. ecrã. Exato. E portanto, se calhar um adulto pode pensar, bem, e pode regular-se neste sentido e perceber, eu estou a perder, porque é tempo perdido, na realidade, X horas por dia ao ecrã. Será que eu não devo substituir isto por outro comportamento qualquer coisa que me traga realmente Uma aula de bem-estar, pintura, uma aula de outra coisa qualquer. Leitura. caminhar, Leitura, ler. leitura. Deixámos todos de ler, Deixamos não é? Com todos isto. de ler. É. E eu voltei a instituir, não me deito sem ler pelo menos um capítulo. Eu também. Vou mais cedo para a cama e, portanto, agora já há uns meses largos Mas que ando a ler muito mais. Mas lá está, outra vez. somos adultos conscientes e damos-nos Sim. conta Tal e qual. disso. É. E O não problema é? são jovens O problema são aqueles que estão a ser engolidos por tudo isto. Preocupa-vos o futuro? Agora, até, isto é um bocadinho um salto quase Sim. quântico da nossa Sim, conversa, sim, mas já que sim. estamos nisto, imaginam um mundo gerido por pessoas destas? A mim preocupa-me imenso o A futuro. mim também, claro. Eu acho que estamos mesmo perante um problema de saúde pública, mas também estamos perante um problema de segurança, quase É. do país. Do Porque país e do mundo. E do mundo. Nós, quando abordamos os partidos políticos, falamos mesmo com esta gravidade, porque nós não estamos a perceber a fatura que vamos pagar sobre isto. E depois, estas crianças que não estão ainda a beneficiar de legislação sobre isto, estas famílias, portanto, temos uma série de famílias que começam a despertar para o tema. Estas famílias vão estar, de alguma forma, já preocupadas a tentar fazer nos seus núcleos e nas suas comunidades algumas alterações à utilização excessiva e precoce, tudo bem? E é uma minoria. Portanto, são cérebros, digamos assim, privilegiados, que estão a ter um desenvolvimento completo. Vai ser uma minoria. Enquanto não houver legislação, vamos estar a criar aqui um país de muita desigualdade. E provavelmente de castas, porque essa minoria vai ser uma casta que provavelmente vai ter as armas para poder ascender, liderar. Claro. E provavelmente os outros estão tão distantes da maneira de pensar desta casta superior
Isto parece que vamos andar para trás em termos de democracia. Porque isto está a criar desigualdades tão grandes, enquanto não houver legislação, e estes miúdos, estes que não estão a ter, ou as famílias que não estão a ter esta informação, ou que não estão sequer a ligar à problemática, vão ter problemas gravíssimos de sua saúde mental, já aqui subejamente falado, mas também de interação social, de resultados académicos, tudo o que está... Uma brincadeira vou partilhar convosco. Aqui há uns tempos, um amigo meu, que também é já intradote, disse: meu Deus, quando estes jovens forem cuidar de nós nos lares, estamos Mas era tramados. aí que eu ia chegar. É exatamente isso. É uma brincadeira, é uma generalização, mas... É uma brincadeira, mas que é muito verdade, porque eles vão ser os nossos próximos médicos, os nossos próximos advogados, os nossos próximos decisores políticos, juízes. Com que competências? Eles estão já a chegar ao mercado de trabalho, e isto é reportado por variedíssimos já todos empresários, ouvimos histórias. Exatamente, que têm vindo a reportar a incapacidade desta geração dos 20 e poucos, porque eles agora também estão a formar muito rapidamente. Suportar não é? A frustração, por exemplo, é uma das... Não, trabalhar em grupo, Sim. Aguentar um trabalho durante mais de 2 semanas porque não era bem aquilo que expectavam, trabalhar sem a distração do smartphone. Portanto, eles estão em multitasking constantemente, quer dizer, estão no seu ambiente de trabalho. Com foco muito dividido, não é? Um foco completamente dividido, quer dizer, há estudos variedíssimos que falam deste impacto brutal que a tecnologia tem no foco e na concentração, quando nós estamos a querer estar em foco total em alguma coisa. Eu sei de empresas que começaram a pensar seriamente em voltar a contratar pessoas ou que já mandaram para a reforma, ou pessoas mais velhas que venham com hábitos ainda menos contaminados. Ensinar aos mais novos. Sim, e outras vezes não é ensinar. Eu aqui há umas semanas, foi num sítio muito específico, foi na Malveira, num restaurante de fast food, a que eu vou raramente, mas de repente vi 2 ou 3 pessoas na casa quase dos 60 anos a servirem, quando esses restaurantes eram o reino dos jovens em part-time, e fui falar e disseram, é muito difícil arranjar jovens até para isto. E eu fiquei, uau. Porque eles não estão, de facto, com estas competências relacionais sequer para aguentarem e a tolerância à frustração, exatamente. Não é? E a perseverança. Um curso com medicina, como o seu, que é um curso muito exigente, com pessoas com estes hábitos, vai ser virtualmente impossível tirarem um curso, então vão ter que simplificá-lo muito, ao ponto de virem a dar maus médicos, não sei. Pois, eventualmente, não é? Porque, de facto, requer uma capacidade de concentração mantida. E depois, enfim, já há, em alguns meios, estudantes a utilizarem substâncias para se conseguirem manter concentrados. Também é aí outro lado deste problema. Ou seja, as adições a juntarem-se todas. Também. Não é? Uma provoca a outra. Eu, para me manter funcional, preciso de mais isto, mas depois para adormecer preciso de outra droga, depois para acordar preciso... E andamos nisto. Sendo que, se calhar, as redes sociais também podem ser uma droga, não é? No meio eu estava a metê-la aí também. Sim. Em Caldeirão. Eu ainda me lembro de um professor meu de Psicologia dizer que nós éramos todos muito filhos, ou melhor, que o ser humano é muito dado a dependências. Parece quase uma obviosidade. Exato, parece que está aqui nos nossos genes qualquer coisa que nos dê dopamina e vamos nós sempre olhar para trás. Eu queria também que a Mariana me desse a conhecer um bocadinho melhor a Mirabilis, que tem este nome maravilhoso, latim, que tem a ver com maravilha, não é? Sim, é exatamente. E que dá esperança. Eu sei que nós estamos aqui com um discurso um bocadinho tétrico, não, mas é mesmo essa a intenção. Este nome é mesmo para que darmos nota da maravilha que temos à nossa volta, do real. Sim. Contemplarmos o real, contemplarmos uns aos outros e deixarmos de estar, ou de querermos, ou de permitirmos que as nossas crianças estejam de cabeça para baixo a olhar para um ecrã. A primeira maravilha, eu acho que é 2 mulheres que nem sequer são da área da psicologia ou de repente olham para um problema, identificam-no, metem mãos à obra, vão aprender sobre ele e fazem uma associação. Obrigada. Não, sim, eu acho que isto tem sido um trabalho... Se há empreendedorismo que deve ser sublinhado é este, digo eu. Obrigada. Não, tem sido de facto um trabalho muito... com muitos frutos à vista, que isso também traz muita recompensa, que é muito bom. Mas de facto foi exatamente isso. Foi nós darmos conta o que é que se está aqui a passar e ninguém se está a mexer. Não há ninguém a fazer, temos de ser nós a fazer. Sentiram que vocês estavam a ver uma coisa que mais ninguém estava, ou pouca gente estava a ver, não é? Sim, e nomeadamente os psicólogos ou os psiquiatras que já estavam a sentir o problema no fim, ou seja, na consulta, sim, não têm mãos a medir para fazer este trabalho. E sabe, portanto, desde quando chega à consulta é mesmo o último recurso. São aqueles casos limites. Sem ser esses casos limites, há milhões de casos. E nós demos conta de que alguém tem que fazer isto, alguém tem que capacitar os pais rapidamente, não há tempo para ler livros, não há tempo para seguir podcasts, desculpe, mas é verdade. Esteja à vontade, eu sei não há disso. tempo para seguir, não é só um podcast,
termos aqui uma linha condutora que leve os pais a verem mais do que uma vez a coisa. Concorda com a doutora que dizia que o Estado deve vir em ajuda dos pais? Sim. E das outras instituições? Tanto é que esse é o nosso segundo braço na Mirabilis. Okay. Portanto, nós demos rapidamente conta que nós irmos de escola em escola, turma em turma, professores em professores, era pouco. Íamos demorar anos a que a mensagem chegasse com eficácia ao sítio e era pouco. Nós não conseguíamos fazer isto sozinhas e demos-nos conta que o Estado precisava de intervir. E foi assim que começámos a ter como segundo objetivo esta ideia de determinarmos, aliás, como no resto do mundo, que isto é um problema de saúde pública e que temos que envolver os decisores políticos, não estamos a criar as tais desigualdades, há uma ninharia da sociedade que vai beneficiar desta informação porque tem uma doutora Filipa, porque tem um doutor Augusto Carreira, que é o nosso, ou uma doutora Silva, ou o que seja, que alertam a família pontualmente para aquilo, ou o raio de famílias em que conseguem atingir, é muito pouco. Claro. Eram poucos na altura os médicos, e peço desculpa, mas é verdade, mas eram pouco na altura os médicos, nas variedíssimas disciplinas com que nós nos cruzámos para criar a Mirabilis, que estavam sensíveis ao tema. Sim, e achar que isto tudo era um exagero. Mas não é um exagero, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que tu consegues fazer isto na tua família ou ser tão convicta? Regras, e eu digo, olha pela saúde dos meus filhos. É só por isto. Isso é uma bela frase. É que não há mais ninguém que olhe pela saúde dos meus filhos que não eu, que sou a mãe deles. Olha que eu acho que podiam cunhar esse pela saúde do seu filho. Mas ou dos seus filhos. É que se não fosse pela saúde dos meus filhos, eu não tinha tido este trabalhão todo. Sim, foi um instinto maternal, literalmente. Foi mesmo. E da Matilde, minha cofundadora, claro. Também, minha sócia, fomos as duas impelidas por este espírito de os nossos filhos têm que beneficiar de alguma coisa maior do que nós estamos a beneficiar. E os seus filhos, como é que foi a luta com os seus filhos? Eu vou pôr a palavra luta, pode nem ter sido. A luta continua. Porque eu tenho alguns filhos, tenho 5 filhos, e isto tudo se deu quando o meu primeiro filho, na altura com 11 anos, estava a entrar neste processo de adição. E eu, na altura, dei-me conta de que, bolas, ele tinha um telefone, mas era só para mandá-lo sair da escola. Aquilo, ele não ligava nenhuma àquilo e de repente está aqui num processo que já se está a tornar um bocadinho, não cumpre regras, diz que faz, mas não faz, estudos, nomeadamente. Portanto, uma série de atitudes que estavam a virá-lo do avesso. E eu pensei, bem, eu antes de perceber o que é que se está a passar com ele, eu tenho que perceber o que é que se está a passar comigo. E foi assim que tudo começou. Okay. Comecei a perceber o que era este poder. Mas isso é um passo que não é muito comum, que é pormos-nos primeiro a nós em causa para Mas para é que eu própria também estava viciada. E tenho momentos em que continuo a dizer continuo viciada, porque é um instrumento que nos vicia. É como o alcoolismo. Uma vez alcoólico para sempre. Exatamente. É isso. Eu não larguei o meu smartphone, mas tenho um telefone de teclas que uso nas férias e sempre que posso. E isto, a verdade é que a pessoa tem que repensar, enquanto pai e enquanto educador, quais são os modelos que está a implementar na sua casa. E eu não pude implementar regras nem modelos ou este meu filho que estava a notar que estava a tornar cada vez mais dependente, sem eu própria refletir e pensar o que é que queria fazer sobre isto. E, portanto, este meu filho, entretanto, fez um percurso, ele estava no 7º ano, eu retirei-lhe o smartphone, eu e o meu marido, em conversa de família, com toda esta instrução sobre o cérebro. Agora estou muito curioso. Na altura não foi Peço fácil. Desculpa intrometer-me na sua família. Não, eu já dei este testemunho várias vezes, não me importa. Na altura não foi fácil, ele, lá está, todos têm, a mãe é uma freak, todos têm, porque é que eu sou o único? Pronto, na altura não foi fácil. O que é certo é que ele passou 2 anos e meio, está agora a chegar aos 15 anos, sem nunca ter questionado a questão dos telemóveis. Ou seja, pontualmente ele dizia, mas é que eu vou ter, mas quando a mãe me deixar, Mas ele percebia e admitia que o que é que lhe tinha acontecido. Sim. Ou seja, que dizia que ia estudar e não ia, que dizia que punha o telefone na entrada como era regra de casa e não punha, que desligava as notificações e não desligava. Estava a ser um fora da lei, entre exatamente, aspas, mas isto puxa por eles, não é porque o meu filho é péssimo ou que é melhor do que os outros. Não, isto é muito comum, não é? O problema... Eles mentem sobre isto. E o que eu notei, só para acabar a questão do testemunho, é que eu, ao tomarmos esta atitude em casa, para já facilitei a vida aos mais novos, não é? Porque o terceiro já me diz, eu telefono só aos 25. Portanto, eles já sabem isto. Ou seja, fez escola. Exato. Mas, por outro lado, este filho, eu não digo que não sofra com o assunto, às vezes sofre, é uma realidade, às vezes temos que falar sobre o tema, ele vai tendo pontualmente acesso aqui e ali em modo acompanhado às redes, até porque muitas das coisas, e isto é uma dificuldade que nós temos, que a sociedade impõe, é que, por exemplo, nos grupos de desporto, nos grupos de ginástica, de futebol, de rugby, o que for, eles estão metidos dentro das redes, rapidamente tiram os pais aos 12, 13 anos, são eles que decidem. E nós andámos a fazer escola também nestes grupos onde eles estão envolvidos,
filhos. Quer dizer, não faz muito sentido eles terem que ter redes sociais por causa do grupo de desporto, que é espetacular. Claro. Pronto, mas isto é uma realidade que as famílias enfrentam, e as famílias como eu, que tentam olhar para este tema com cautela, se deparam e depois há ali confrontos. Pronto, mas o que é facto é que eu sinto que recuperei um filho. Eu de repente tinha um filho, nós vamos muitas vezes para a natureza, que trepava à árvore outra vez, que brincava com as irmãs mais novas outra vez, que fazia cabanas e que agora já queria fazer uma cabana no topo da árvore. Quer dizer, é uma infância que eu tenho a mais segura convicção de que lhe devolvi. Sim. E que estava a ser retirada. E que ele ganhou ferramentas que lhe vão ser boas para o resto da vida. Porque o que nós não estamos a perceber é que estas crianças estão a ficar sem infância. Muito rapidamente, aos 10 anos, estamos-lhes a depositar um ecrã. Ele agora é autónomo, uma falsa autonomia, e agora eu nem vejo muito bem o que é que ali se passa, ele vai para a escola sozinho, vem, tudo bem, isso é ótimo. Mas há aqui um tipo de autonomia que não é verdadeira autonomia. É estarmos em permanência umbrella, não é? Esta expressão de pais que dominam toda a vida, até pelos controles parentais, domina-se todos os passos que o filho deu. Há uns que até têm câmaras em casa e tudo mais, mas para saber não se os conteúdos mas não controlam o que é que eles estão a fazer nas redes. Portanto, estão ultra controlados na vida real, mas estão em completamente... Quando às vezes até poderia, e provavelmente aqui a psiquiatra, a Filipa, concordará comigo, na volta até era melhor, às vezes abrandar aquele controle físico. Tens de estar às 5h05 aqui, para ir depois para aquela aula e depois para a outra. É verdade. Às vezes era melhor dar-lhes um bocadinho de tempo só para eles. E controlar mais os conteúdos. Nós retiramos muita autonomia na vida real. Exatamente. E damos-lhes toda a autonomia na vida digital. Não é? E o pior é que dá uma falsa sensação de controle aos pais. E de conforto, porque estão em casa. Sim. E sabe-se lá o que é que se passa lá dentro. Mas não os deixamos sair à rua. Se falam com estranho na rua, mas falar com estranhos nas redes sociais, então está tudo bem. Isso é normalíssimo. Mas é o que eles fazem, não é? Nós estamos quase a terminar. Eu queria só dizer que, para quem nos está a ouvir, que a Mirabilis faz, como é que se diz? Ações de formação. Ações de formação, workshops dirigidos a famílias, não é? A famílias, portanto, a pais. Para quem estiver muito desesperado por apoio... Mas nós fazemos para pais, para crianças desde o primeiro ciclo até aos universitários, portanto temos apresentações diferentes para estes grupos, e para professores, porque quando estamos a falar em meio escolar e vem agora esta medida, bem dita medida, que ainda é pequenina, mas nós queremos mais. É um ponto de partida até ao 6º ano, as escolas têm que saber o que fazer, e muitas escolas estão-se a deparar, ok, então como é que eu implemento isto? Sim. Como é? E nós temos uma sessão de... Às vezes era tão simples como proíbe-se. Exato. Às vezes essa simplicidade falta, não é? Sim, há muita gente que vem com o argumento que numa sociedade democrática deve-se evitar o proibir, eu percebo. Mas há coisas que são tão dramáticas e com efeitos tão perigosos, para não dizer outra coisa, que às vezes o melhor é mesmo proibir, como se proíbem outros comportamentos perigosos. Mas é que nós estamos numa fase, e eu acho que concordaremos... Que nas sociedades democráticas há proibições. Exatamente, porque somos democracia não se proíbe. Não. Em todas as sociedades democráticas há proibições e tem que haver leis e regras. É como as pessoas que dizem, eu em minha casa ponho o som que me apetece porque estou em minha casa e faço o que me apetece. Não faz o que lhe apetece. Também não pode matar uma pessoa em sua casa só porque está em sua casa. Exatamente. É um argumento tolo. Há muitas proibições que melhoraram muito a nossa saúde pública e a nossa vida, não é? Como proibir fumar em espaços, por exemplo, nos restaurantes, em espaços com outras pessoas, não é? Mas nós demoramos muito a implementar esta medida, por exemplo. Não é? Como outras. Eu acho que nós somos muito lentos a implementar medidas que restringam as liberdades individuais. Por um lado, ainda bem que assim é. Eu percebo o cuidado, sim. Mas muitas vezes temos que as implementar. Nós demoramos, eu acho que há uma lentidão, e eu sobre isto até tenho uma perspectiva muito positiva. Eu acho que havemos de lá chegar. Acho que a informação é cada vez maior. Infelizmente, isto vai sendo ainda um bocadinho caso a caso, família a família, mesmo com os médicos, é verdade, eu também concordo, mas eu acho que havemos de chegar a uma altura em que isto vai ser, porque a informação científica é imensa sobre o tema e toda concordante, portanto, em que isto vai estar muito mais bem definido, em que vão haver regras mais bem definidas, e os pais vão ser apoiados nisto também. É porque de repente estamos nas mãos de grandes patrões internacionais. Com objetivos há financeiros. quem lhes chama os tecnofascistas, mas pronto, não quero ir por aí. Temos as nossas vidas nas mãos desta gente. É olhar para o Elon Musk e pensar, aquele senhor... mandem muitas coisas. E eles têm só objetivos financeiros, não estão minimamente preocupados nem com a saúde mental, nem com a moralidade, nem com qualquer aspecto do nosso bem-estar e da educação dos nossos filhos. E o que nós temos que ter enquanto educadores presentes é, se nós não estamos lá para educar, neste momento há quem esteja. Claro. E é a pior escola
que é a escola das redes sociais, por onde circula muita pornografia, por onde circula muita desinformação, muito extremismo, muitas influencers e aqueles youtubers e tudo mais. Com que valores? Que valores é que esta gente está a passar aos nossos filhos? E nós estamos a permitir. Nós não estamos lá para educar, mas há quem esteja. E não é em vão. E há influencers que ficam muito aborrecidos se lhe perguntamos qual é a tua formação no assunto, como já me aconteceu, e insultou-me. Pois. Não, mas eu estou a perguntar porque estás a dar conselhos. Mas qual é a formação que tens? Eu nem estou a falar em académica, pode ser outra. Claro. Nem tudo passa pela universidade. Claro. Às vezes era bom que passasse, mas pronto, nem tudo passa. Fui insultado, porque estava a fazer uma pergunta incómoda, provavelmente. Enfim. Para terminar, vamos dar aqui um pouco de esperança e, acima de tudo, pequenas dicas para começarmos a conversa. Por exemplo, imagina uma família que neste momento está com um problema ou de suspeita em casa, de excesso de ecrã para um filho. Pequenas dicas para os pais começarem a trabalhar este assunto. Pode ser já a Mariana a primeira. Bem, eu acho que nós temos várias dicas para pais em que os filhos não têm ecrãs, para que os pais com filhos que já têm ecrãs, mas quer dizer, há assim umas dicas que são transversais. Ecrãs fora do quarto, sempre. Se querem começar por algum lado, comecem logo por aí. Ecrãs fora do quarto. Sim. Ecrãs grandes em espaços públicos da casa. Protegem muitíssimo a visualização de conteúdos impróprios, mesmo de jogos, o que for, protege muitíssimo. Isso é uma bela tática. Muitíssimo. Não ter acesso a pequenos ecrãs que uma pessoa vira-se de costas e ninguém vê o que estamos a fazer. Quanto mais pequeno o ecrã, maior a probabilidade de darem a asneira. Claro, é uma bela frase. Quanto mais pequeno o ecrã, maior a probabilidade de dar a asneira. E depois, dar em dobro, quer dizer, nós não podemos dizer a um filho, olha, vou-te retirar isto, ao qual tu estás perfeitamente viciado, e fica por aí. Eu tenho que dar em dobro, eu tenho que ir com ele, eu tenho que me meter na vida dele, eu tenho que ir para a natureza, eu tenho que ir para o desporto, eu tenho que dar recompensas em dobro. Coisa. E as recompensas não podem ter nada a ver com ecrãs. Sim. Isto é outra claro. Regra. Não usar os ecrãs como recompensa. Vão a um ecrã de cinema, por exemplo, todos juntos, ver um filme. Exato. E privilegiar momentos de família também é muito importante. Exato. E quando recorrer à medicina, doutora Filipa? Quando, de facto, estes problemas já têm uma intensidade importante. Falamos de problemas do uso problemático das redes sociais, ou da internet, ou dos jogos, não é? Que estão aqui bastante relacionados. Quando há quadros de ansiedade ou de depressão já moderada. Sinais disso normalmente são claros. São claros. Quando um adolescente ou um jovem tem um quadro de depressão e de ansiedade. Em geral, os sinais existem. Eu acho é que nem todas as famílias estão atentas. Para os apanhar, sim. Para os identificar. E depois, se o jovem que está de facto a ficar deprimido, tem menos vontade de socializar, mais vontade de se isolar, passa mais tempo no quarto e mais tempo nas redes sociais, muitas vezes os pais não valorizam isto. Isto é um sinal de que aquele jovem não está bem. Então, numas férias, eu ouço jovens viciadíssimos em jogos que em férias começam de manhã e acabam de madrugada, e os pais não acham isso estranho? Pois. Não é? Não sei. Há pais que não acham. Nem se dão conta muitas vezes. Ele está no quarto. Está aí, pois, exato. Portanto, mas a medicina também pode ajudar nestes casos. Sim. E aí é muito importante que estes jovens sejam vistos por um médico ou um psicólogo numa primeira instância e depois eventualmente ter apoio da psiquiatria da infância e da adolescência. A psiquiatria já tem uma denominação para este tipo de vício, como há outras? É considerada uma das perturbações do uso. Ok. Pode ser de substâncias ou de comportamentos, não é? Sim, portanto, isto é de comportamentos. É de comportamento, portanto já está considerada, no fundo, uma perturbação ou um uso problemático da internet, que engloba tudo isto, tem todas as características de um uso problemático de uma substância. Sim. São as mesmas características. E as taxas de sucesso também não são muito boas normalmente, não é? Não quero ser negativista, mas das substâncias, pelo menos das ditas sem drogas... Sem substância muitas vezes é mais difícil. Sem substância às vezes está lá sempre. E então estas ainda mais está presente em todo lado, não é? No nosso dia-a-dia. Depende de muitos fatores. Claro. E cada caso é um caso. Eu sei que é uma generalização dizer isto, mas é verdade. Às vezes também temos muito sucesso no tratamento da adição a substâncias. Portanto, de facto, cada caso é um caso. Vale a pena tratar, isso é que é importante, quanto mais cedo, melhor. Claro. E de facto, às vezes, e voltando aqui um bocadinho ao nosso tema, não é? Quer o uso das redes sociais pelos jovens como pelos pais pode dificultar este reconhecimento. Não é? E, portanto, de facto, para além dos problemas que podem trazer,
diretos, ainda há o problema eventualmente do reconhecimento, não é? Claro. Mas vale a pena procurar e tratar, sem dúvida. Uma última coisa que queiram dizer é aproveitar agora, senão fecho o podcast, já vai com mais de uma hora. Eu queria só dizer que a Mirabilis, de facto, tem pedido muitas medidas ao Governo, nomeadamente 5, e estamos com esperança que elas venham a ser implementadas. Algumas já estão, portanto, era a capacitar para a retirada dos smartphones nas escolas até o 12º ano. Nós vamos mais longe, porque consideramos que a escola é um ambiente sem telefones e sem ecrãs. Se fizerem abaixo assinado, eu assino. Obrigada. Repensar a digitalização do ensino, não é? Portanto, nós temos uma Sociedade Portuguesa de Neuropediatria a sugerir precisamente que os manuais sejam em papel, mas temos uns projetos piloto que agora parece que houve assim um travão a fundo para se reavaliar, portanto está-se a reavaliar, porque estes iPads muitas vezes estão nas escolas, têm acesso total a redes sociais, a pornografia, a jogos, e os professores não têm que saber sequer como lidar, e não sabem muitas vezes. Pronto. Depois, o aumento da idade de acesso às redes sociais para os 16 anos e acesso a conteúdos pornográficos para os 18 anos. Portanto, haver uma revisão da idade que já está na União Europeia. Isso era todo um novo podcast sobre a educação sexual que está a ser feita pela pornografia de muitos jovens. Isso é outro tema. Isso é outro tema, sim. Depois, por último, a aplicação de controles parentais por default nos smartphones vendidos a crianças. Portanto, isto é uma coisa que as tecnológicas têm que estar envolvidas. Mas não estão nada interessadas, claro. Não é tanto assim. Nós temos uma boa tecnológica com quem estamos a trabalhar, e eu acho que há aqui um caminho muito que vai trazer muitos frutos através das tecnológicas. Penalização criminal de criação de deepfakes, que é estas imagens que os miúdos fazem. Isto já está previsto na lei, mas não se executa. Porquê? Porque as crianças muitas vezes são elas que os fazem. Sim. E isto tem que se rever aqui um bocadinho a lei para ver então quem é que é o autor, como é que pode ser penalizado. Tudo isto acompanhado de uma campanha de sensibilização sobre o uso precoce e excessivo dos ecrãs de norte a sul do país, nas maternidades, nos centros hospitalares. Há quanto tempo não vê uma campanha contra o uso de substâncias aditivas? Aqui em Portugal nunca vi. Eu lembro para aí nos anos 80 havia de vez em quando aquelas campanhas contra a droga. Do tabaco, está bem. Do tabaco e de outras drogas. Okay. Mas ultimamente há quanto tempo não vimos? Não, disto não se ouve. Nem disto, nem das outras. Isto é um assunto que, no nosso entender, agora tem que ir para os ministérios, e nós estamos a fazer esses contactos com a educação, infraestruturas, saúde e presidência. Ou seja, isto é uma coisa que tem que ser... A política tem que se meter nisto. A política tem que estar completamente embrenhada, tem que fazer estas campanhas. Não há ninguém que tenha esta disponibilidade financeira para fazer uma campanha com este poder, quando nós já sabemos que é um problema de saúde pública. Há estudos a comprovar. Por que não demorar? Claro. Porquê demorar, não é? Olhem, muito obrigado às duas por esta importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto, e obrigado também a quem nos seguiu e perdeu esta hora e quase 7 minutos connosco, ou ganhou esta hora. E obrigado também, portanto, a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DECO Proteste em decoproteste.pt. Ali pode consultar vários conteúdos sobre os perigos do mundo digital entre os jovens, bem como recomendações para o uso de ecrãs por crianças e adolescentes. Há também a linha telefónica do Serviço de Informação da DECO Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. É o 218-410-858. De resto, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, hoje com sonoplastia de Sandra Pimenta e Gonçalo Delgado. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.